Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase do AB. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, esse vídeo também vai fazer parte do curso, tá? Quem é do curso que está assistindo por aqui é porque esse vídeo vai ficar aberto para mostrar para quem não está no curso como que é o curso por dentro e o que são esses vídeos que eu gravo lendo conteúdo para vocês. Como vocês podem ver aqui, essa é a página do aluno, tá? Com todos os módulos que eu chamo de passos. E eu vou narrar agora aqui no passo 10, Direito Constitucional, Organização do Estado. Esse é um tema muito importante para a primeira fase da OAB, tá? É um tema que tem que ter bastante atenção. Aqui tem uma videoaula no YouTube, para quem quiser assistir. Já vai chegar aqui a nova videoaula também. E aqui tem esse PDF de artigos quentes, que é o que eu vou narrar agora aqui para vocês. Por que que eu narro, faço esses vídeos? Porque quem é aluno do curso pode ouvir esses áudios, esses vídeos com a tela do celular fechada, como se fosse realmente tipo um Spotify, enquanto caminha, enquanto faz qualquer outra atividade, tá? Eu faço isso para os alunos que não têm tempo para parar, para ler e para estarem sempre ali em constante contato com a matéria, sabe? Então, isso é bem importante, porque são esses artigos, eles já caem assim, ó, milhões de vezes e vão continuar caindo, tá? Porque a FGV não costuma inovar muito. Ela andou inovando, mas não foi tanto assim, tá? Então, esses artigos continuam caindo. Eu não sei se eu vou ler tudo nesse mesmo vídeo ou se a gente vai fazer em dois vídeos, provavelmente em dois, tá? Então, esse tópico, esse passo do nosso curso, que é o passo 10, que trata de organização do Estado, é um tema bastante extenso, tá? Que merece muita atenção, porque ele conversa com vários outros temas e até outras disciplinas, tá? Organização do Estado, vai entrar a parte de direito administrativo, também vai entrar uma parte de direito tributário, vai entrar a parte de eleitoral. Então, a prova da FGV mesmo, ela tem estado cada vez mais interdisciplinar. E os temas que ela tem cobrado mais têm sido realmente nesse sentido. Então, é muito importante ter bastante atenção nisso daqui e irem ouvindo esses artigos. Quanto mais vezes vocês escutarem, mais tatuado no cérebrozinho de vocês vai ficar. Porque, em seguida, os alunos aqui do curso vão fazer uma atividade que são todas as questões de exame de ordem dos últimos 10 anos deste tema, com comentários, eles vão responder com consulta nesse material aqui que eu estou mostrando para vocês, para fazer um estudo ativo, tá bem? Então, vamos lá. Ó, os subtemas que a gente aborda dentro de organização do Estado são organização política administrativa do Estado, formas Estado unitário, confederação e federação, o federalismo brasileiro, a repartição de competências constitucionais, organização do Estado, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal e a intervenção federal e estadual, que são temas aí que estiveram também bem em voga nos últimos anos e a FGV costuma trazer esse tipo de tema. Então vamos lá, a leitura é apenas leitura dos artigos, tá? Esses vídeos são apenas de leitura dos artigos. Ao longo do curso são mais de 80 vídeos nesse sentido, para vocês ouvirem como playlist, além das videoaulas e dos outros conteúdos que a gente tem, tá? Então vamos lá. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Segundo, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Terceiro, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Quarto, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito. As populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. 2. Recusar-se
recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Artigo 21. Compete à União: 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território de desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. Os serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites do Estado ou território. E. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira do Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Resíduos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer os princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Aviação. 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 23. Exportar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estadual sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e de seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. 26. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre 1. Direito civil,
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5. Serviço postal. 6. Sistema monetário de medidas, títulos e de garantias dos metais. 7. Política de crédito, câmbios, seguros e transferência de valores. 8. Comércio exterior e interestadual. 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. 10. Regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11. Trânsito e transporte. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. 14. Populações indígenas. 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 17. Organização judiciária do Ministério Público e do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. 20. Sistemas de consórcios e sorteios. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. 23. Seguridade Social. 24. Diretrizes e bases da Educação Nacional. 25. Registros públicos. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. 27. Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Inciso 3. 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. 29. Propaganda comercial. 30. Proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento. 3. Juntas comerciais. 4. Custas dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado das pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Segundo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Quarto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3 dos Estados Federados. Artigo 25. Aqui fala do princípio da simetria. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Segundo, cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Terceiro, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandatos de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao ano do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou outra função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude do concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõe nos artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2º, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 2. Eleição do prefeito, do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios,
com mais de 200 mil eleitores. 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. 4. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de a. 9 vereadores nos municípios até 15 mil habitantes. B. 11 vereadores nos municípios com mais de 15 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. D. C. 13 mil vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. D. 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. E. 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. F. 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. G. 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. H. 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. I. 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. J. 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. K. 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. I. 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1 milhão e 50 mil habitantes. M. 33 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 50 mil habitantes e de até 1 milhão e 200 mil habitantes. N. 35 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes e de até 1 milhão e 350 mil habitantes. O. 37 vereadores nos municípios de 1 milhão e 350 mil habitantes e de até 1 milhão e 500 mil habitantes. P. 39 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 500 mil habitantes e de até 1 milhão e 800 mil habitantes. Q. 41 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 800 mil habitantes e de até 2 milhões e 400 mil habitantes. R. 43 vereadores nos municípios de mais de 2 milhões e 400 mil habitantes e de até 3 milhões de habitantes. S. 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. T. 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. U. 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. V. 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. W. 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. E X. 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe no artigo 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2º, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo para os vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. D. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50%
do subsídio dos deputados estaduais. E, em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo. Só um segundo. O subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50%. E, em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. F. Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5%. Só um segundo. Não poderá ultrapassar o montante de 5% do subsídio dos deputados estaduais. 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. 11. Organização das funções legislativa e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Cooperação das associações representativas do planejamento municipal. 13. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluídos de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Peraí. 7. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Terceiro, as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Quarto, é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 deste título.
Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6. Da intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando 1. Deixar de ser paga sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão conselhos de política e administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos, um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Parágrafo 4º. O membro do poder e detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Artigo 5º. Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos de empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas decorrentes de cada órgão público, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento, desenvolvimento, modernização e reaparelhamento e racionalização de serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração de cargo efetivo. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, Câmara de Deputados, gente, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 1. Fixem ou modifiquem os efeitos das Forças Armadas. 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. D. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, e criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública observados disposto no artigo 84, inciso 6. F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. 2. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. 6. Dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo no Congresso Nacional. 9. Decretar o estado de defesa ou estado de sítio. 10. Decretar e executar a intervenção federal. 11. 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 12. Conceder indulto e comutar penas
com audiência, se necessária, dos órgãos instituídos em lei. 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 14. Nomear, após aprovação pelo pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governantes de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e seus diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nessa Constituição e o advogado-geral da União. 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Conferir condecorações e distinções honoríficas. 22. Permitir, nos casos previstos em lei, complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 23. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas do Congresso e as propostas de orçamento previstas nessa Constituição. 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, previsto nos artigos 167b, c, d, e, f e g desta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Artigo 128. Ministério Público abrange. Ministério Público abrange 1. O Ministério Público da União, que compreende a. O Ministério Público Federal, b. O Ministério Público do Trabalho, c. O Ministério Público Militar, d. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 2. Os Ministérios Públicos dos Estados. Parágrafo 1º. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização das atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. 1. As seguintes garantias. A. Vitaliciedade após 2 anos de exercício,
não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. C. Irredutibilidade de subsídio, fixada na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. 2. As seguintes vedações: a. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. B. Exercer a advocacia. C. Participar de sociedade comercial na forma da lei. D. Exercer, ainda que em indisponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E. Exercer atividade político-partidária. F. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 1. Soberania nacional. 2. Propriedade privada. 3. Função social da propriedade. 4. Livre concorrência. 5. Defesa do consumidor. 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. 8. Busca de pleno emprego. 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos no artigo 176. As jazidas em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para o efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Parágrafo 1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Parágrafo 2º. É assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra na forma e no valor que dispuser a lei. Parágrafo 3º. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas total ou parcialmente sem prévia anuência do poder concedente. Parágrafo 4º. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. 3.
Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 4. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 7. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. 8. Manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior a incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a linha B do inciso 1 e o inciso 4, caput do artigo 195 e o artigo 239 e ao imposto a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, o Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Parágrafo 7º. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Esses foram os artigos mais importantes lidos na íntegra. Os alunos, ao fazerem as atividades, veem que não cai o artigo inteiro, mas é sempre interessante fazer a leitura, tá? E para quem não tem tempo de fazer a leitura, eu faço a narração de todos os conteúdos do nosso curso que estão sendo narrados nesse momento. Se você é ex-aluno, seu acesso está expirado e deseja renovar, manda uma mensagem diretamente para mim. E se você deseja ingressar no nosso curso, clique no link que vai aparecer aqui embaixo ou no link da bio no meu Instagram, tá bem? E aos alunos, até o próximo passo.